Olá, é muito bom ter você em mais uma aula do curso Novos Membros. Nessa aula, apresentamos os conteúdos do capítulo 14 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, Credo Apostólico e a Certeza da Salvação. Meu nome é Robson, eu faço parte da equipe ministerial da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto e eu lhe dou as boas-vindas em nome dessa igreja que ora e trabalha como uma família de discípulos de Jesus. Finalizamos o estudo do Credo Apostólico analisando suas últimas declarações relativas à remissão dos pecados, ressurreição do corpo e vida eterna. E eu convido você a ler comigo mais uma vez essa última declaração do Credo Apostólico e diz assim esse trecho do Credo Apostólico: creio no Espírito Santo, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Reparando que nós lemos agora, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, foi a porção que a gente já viu, que a gente já estudou aqui no curso, e agora então a remissão dos pecados, ressurreição do corpo e vida eterna. O Espírito Santo nos assegura da remissão dos pecados e produz em nós o fruto da santificação. Então, a redenção nos livra de toda condenação e culpa. É isso que a palavra de Deus nos traz. Por exemplo, olhando para o Salmo 103, versículo 3, que diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E ainda outros trechos da palavra de Deus. Eu convido você depois, com calma, olhar para esses trechos da palavra de Deus. Mas, ainda seguindo, além disso, pela satisfação oferecida por Cristo, pelo sacrifício redentor de Cristo Jesus, Deus, o Pai, separa o pecado de nós. Então, o texto, por exemplo, de 2 Coríntios 5, versículo 19, diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o que nós podemos entender, e vale a pena a gente olhar também para essa nota que está em destaque nesse slide, que não há pecado sem consequência. Deus só se esquece de nosso pecado depois que aplica o castigo devido pelo nosso pecado em Cristo. E o esquecimento dos pecados da parte de Deus equivale a uma reverberação eterna da morte do Filho no coração divino. Então, o sacrifício de Cristo ali é o sacrifício suficiente para o pagamento dos pecados, e no sentido então que nós temos que Deus se esquece do nosso pecado, é porque Ele aplica a sua justiça em Cristo. Ali a dívida é paga no sacrifício de Cristo, e o esquecimento dos pecados então equivale a essa reverberação eterna da morte do Filho, a morte redentora do nosso Senhor Jesus. Prosseguindo, os nossos pecados, plural, e a nossa natureza pecaminosa, o pecado no singular, são cobertos pela justiça de Deus Filho, de Cristo Jesus, do Senhor Jesus, do Deus Filho. Então, o Salmo também, Salmo 103, versículo 10, esses textos nós temos aí transcrito, mais uma vez reforçando no livro, no nosso livro texto. Então, o Salmo 103, versículo 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, essa verdade trazida da parte de Deus, 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ainda podemos seguir 1 João 1, versículo 7, se você quiser acompanhar, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Colossenses 2,10
diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. São textos que vão trazer para nós essa verdade. E além disso, o Espírito Santo nos assegura dessa graça, né, dessa graciosa aceitação e dessa condição de filiação no sacrifício de Cristo. Por exemplo, o texto de Romanos capítulo 5, versículo 5. Convido você também a ler esse texto, que diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, essa obra do Espírito Santo assegurando dessa verdade. Também Romanos 8, versículo 1 e 2, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que texto maravilhoso. Ainda podemos olhar para os versículos 15 e 16 do mesmo capítulo 8 de Romanos. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa obra salvadora ali em Cristo é aplicada e assegurada na nossa vida pela pessoa do Espírito Santo. Então, essa verdade que está sendo expressa, que está sendo trazida aqui nesses textos. Continuando ainda, se Deus jamais nos condena, por que somos disciplinados? Porque como filhos temos de nos assemelhar ao Pai. Então essa é a resposta, porque como filhos de Deus temos que nos assemelhar ao Pai. Hebreus 12, capítulo 12, versículos 9 e 10 diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então essa é a finalidade. Outro texto também que replica essa verdade, que traz essa verdade, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, aliás, do versículo 13 ao versículo 16, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque sou santo. Então são textos que reforçam essa ideia de que, como filhos de Deus em Cristo Jesus, nós devemos buscar a santidade. Então, após a conversão, iniciamos uma luta diária contra a natureza pecaminosa, ou esse pecado residual, né? E somos transformados de glória em glória conforme o padrão de Cristo. Então é esse crescimento em Cristo. Por exemplo, um texto que vai ser trazido essa verdade, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, a disciplina divina é transbordante de misericórdia. É com essa finalidade de cuidado que Deus opera disciplina aos seus. Deus, então, corrige a esse que ama. Seguindo ainda, nós temos essa citação desse teólogo Charles Hodge. Ele vai dizer o seguinte: Deus age como um pai amoroso que nos aflige somente quando seria moralmente negativo não fazê-lo. O Espírito Santo é o santificador que faz aquilo que era impossível à lei. Esse é um outro aspecto também da obra santificadora, né? Da obra de Cristo
que na pessoa do Espírito Santo é aplicada e trabalhada na vida dos filhos de Deus. Por exemplo, Romanos 8, versículo 3 e 4, que diz: porquanto que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo o Espírito. Também a gente tem essa verdade sendo trazida, que Deus nos purifica de dentro para fora, guiando-nos, transformando-nos e produzindo em nós o seu fruto. E um texto clássico que eu gostaria de ler é Gálatas 5, 22 e 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Para nos santificar, o Espírito utiliza a palavra de Deus e os sacramentos, chamados de meios de graça, bem como a oração e o culto. Então, essa obra do Espírito é feita, né, com a utilização da palavra de Deus, os sacramentos, né, que são chamados meios de graça, bem como a oração e o culto. Para terminar essa última sessão que vimos até aqui, que Deus, né, que o Espírito Santo nos assegura da remissão dos pecados e produz em nós o fruto da santificação. E aí no próximo segmento dessa mesma aula, estudando ainda sobre esse aspecto do Espírito Santo, que traz a certeza da salvação, nós aprenderemos sobre a glorificação dos cristãos e a ordem da salvação. Então eu espero encontrar você no próximo segmento dessa aula. Até lá, que Deus te abençoe.